A inveja te deixa amargurado. Bom dia, graça e paz. Gente, ontem eu não consegui gravar, me perdoem, foi falta de tempo, assim... Ai, não deu mesmo, 10 minutos eu não tive. Me perdoem, mas estamos aqui de volta hoje com o nosso Salmo 73 mais uma vez. Ele disse que no verso 3 que ele quase caiu da fé porque ele invejou os arrogantes. E no versículo 21, ele diz assim, quando o meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava. Meu coração amargurado. Por quê? Por quê? Inveja. Ô, gente, eu já falei aqui, eu acho que eu já falei com vocês sobre esse tema várias vezes, porque eu identifico como uma coisa muito séria, como causa de inúmeros problemas na nossa vida. Eu já falei aqui para vocês, causa de depressão. Causa de depressão. Lembra? Eu falei para vocês sobre mim. Estava lá angustiado durante anos porque inveja. Inveja dos ímpios. Ah, aquele pastor pilantra lá, dá tudo certo para ele. E a gente aqui tentando fazer as coisas boas. Ou seja, a noção de que eu era bom. Olha, tá vendo? Ah, eu fazendo as coisas certas. O crente não pensa isso. Não deve pensar isso. Isso é o espírito do fariseu. Não, a gente pode ficar depressivo por conta de inveja. E aqui você está vendo o salmista amargurado. Amargurado. Mas o que seria uma pessoa amargurada? Por exemplo, tudo que os outros fazem, você diminui. Você diminui. Ah, é bom, mas... Você pode reparar como que o brasileiro ele tem economia no elogio. Não, não, esse pastor aqui é uma bênção, mas... Tem sempre um mais. Eles têm... quando vão elogiar... Porque a Bíblia fala que a gente deve dar honra a quem merece honra. Uma maneira é através do elogio. E aí, não, é bom mais. Por que é bom mais? Eu tenho pastores que eu sigo, é óbvio que eu sei que eles possuem defeitos. Assim como eu. Se eu tenho, a gente sabe que todo mundo tem. Mas se você vai falar de um pastor, o invejoso, até de um cara que ele aprende com ele, o invejoso fala assim, não, ele é bom mais, e aí já... Por quê, gente? Eu já falei com vocês, vou falar de novo. Como que aqui em casa a gente tenta fazer o exercício de não desprezar ninguém, tentar diminuir ninguém? Isso é coisa do invejoso. Isso é coisa do arrogante. Tentar diminuir os outros. Eu não estou falando, tá? Pelo amor de Deus, que isso não significa que a gente não possa expor o que é pecaminoso, condenar absurdos que a gente vê por aí. Por exemplo, ontem eu fiz um vídeo, assista, tá muito legal, a unção do 100 Bolt, uma igreja aí, o Espírito Santo veio sobre eles, dizem eles, e eles saíram correndo no culto. É óbvio que a gente precisa fazer isso. Aqui eu estou expondo o pecado, é outra coisa. Mas no meu dia a dia, em relação às pessoas, a gente não tem que ficar diminuindo ninguém. Uma coisa é condenar pecado e expor para advertir as pessoas, para livrá-las do mal. Outra coisa é tentar ficar diminuindo as pessoas. Diminuindo o erro, mesmo quando as pessoas erram. Isso é coisa de invejoso. Então, a gente tenta fazer esse exercício aqui, ó, de não desprezar nem diminuir ninguém. Até, por exemplo, às vezes a gente quer indicar uma pessoa que a gente não sabe o nome, né? Falar assim, ó, fulano de tal lá, amor, o fulano, eu esqueci o nome. O fulano, aí às vezes a gente fala assim, o fulano que é... E aí cita um defeito, que seria uma marca registrada. E a gente tenta usar outra coisa. Eu sei que parece uma coisa pequena, mas um detalhe, mas a gente tenta fazer isso. O invejoso não. O invejoso, ele quer diminuir os outros o tempo todo. O tempo todo. Ele considera que ele é azarado, que a vida está em dívida com ele. Sabe? Ele não... eu não consegui entrar não sei na onde porque, no time de futebol porque eu dei azar. Aquele cara lá, ele se deu bem, mas ele deu sorte. E eu não estou negando não que as pessoas muitas vezes têm melhores oportunidades. Mas o que a gente tem que pensar? Só olhar quando a gente vê em relação aos outros. Ver as coisas boas que fizeram. E reconhecer, não, ele teve essa boa oportunidade, eu não tive. A gente não vai negar a realidade. Esse cara aqui, por exemplo, o Usain Bolt. Fala, não, eu não sou um corredor como o Usain Bolt só porque eu não me dediquei. Eu estou negando a realidade. O cara nasceu com um biotipo espetacular. Então, a gente não precisa negar a realidade.
Mas você não precisa ficar diminuindo os outros. Mas também você pode focar na coisa boa. Porque assim você melhora a si mesmo. Se você fica o tempo todo diminuindo o feito dos outros, essa é uma maneira que a gente faz para a gente se elevar. Então, não faça isso. Isso é coisa de gente invejosa, amargurada. Excessivamente crítica. Quando a gente se torna excessivamente crítico. Critica tudo. Tem muitas vezes que isso parece busca da verdade. Mas em alguns casos pode ser inveja. Porque veja bem, na igreja, por exemplo, mesmo frequentando uma boa igreja, gente, você não vai concordar com tudo que a igreja faz. Não vai, não tem como. Todas as atitudes que o pessoal da igreja tomou. Mas, por exemplo, qualquer coisa que a atitude, que a liderança tome, qualquer atitude, o cara já é extremamente crítico, extremamente negativo, sempre fala, então, já estão querendo fazer para ganhar dinheiro, e às vezes não é. Mas o excessivamente crítico, ele só vê maldade. Ele só enxerga maldade. E por quê? Porque ele enxerga com os olhos que ele tem. E se os olhos dele são maus, então ele só consegue ver maldade. É igual aquele cara que parece muito espertão, sabe? Que, esse não é enganado por ninguém. Eu sei identificar os malandros. Eu não, eu já fui enganado várias vezes. Porque eu parto do pressuposto que as pessoas querem fazer o bem. Esses dias eu tive uma reunião com um político. E ele pediu para conversar comigo. E eu fui. Ele falou, olha, porque eu sinto que eu tenho uma vocação. Uma vocação como... que Deus me deu. Aí ele me contou a história dele, como que ele ingressou na política. Eu fiz isso por vocação. Por acreditar que eu estou aqui como vocacionado. Eu acreditei nele. Eu acreditei. Eu acreditei. E falei, olha, isso é uma bênção. Na realidade é o que eu prego até, né? Políticos deviam ser vocacionados. Ver a profissão como vocação, não como meio de ganhar dinheiro. Pode ser que ele esteja me enganando para que eu dê apoio para ele? Pode. Pode ser, pode ser. Mas eu olhei e esse é uma pessoa que está há muito tempo na política e assim, até hoje o que eu vi dele me pareceu muito honesto. Me pareceu uma pessoa honesta. Mas o invejoso, ele não consegue. Porque ele vê, o cara é um político, então já inveja a posição do cara. E eu falei para ele, olha, eu parto do pressuposto de que eu vou acreditar em você. Eu parto do pressuposto que existem muitas pessoas boas ainda. Existem pessoas de Deus. Eu parto. Sabe por quê? Porque eu ingressei como pastor por causa disso. Vocação. Então eu acho que eu abri mão do meu destino ali com o meu pai, nas empresas do meu pai. Então eu vi, se eu fiz isso para ganhar R$ 400, é óbvio que existem outras pessoas. Agora, o invejoso, o amargurado, ele não teria coragem de fazer isso, de ingressar numa profissão pensando numa causa maior. Então ele não acredita que outras pessoas possam fazer, porque ele mede os outros com a régua que ele tem. Ele vê o mundo com os olhos que ele possui. Então isso, muitas vezes, é verdade aquela frase, como é que é? Quando o fulano fala do Pedro, quando o João fala do Pedro, eu conheço mais sobre o João. É alguma coisa assim, né? Me ajudem com os nomes corretamente. Essa frase não é uma frase perfeita, porque Jesus, por exemplo, criticou os fariseus. Então, tá vendo? Quando Jesus critica os fariseus, significa que eu sei mais que Jesus. E Jesus era quem? Jesus era verdadeiro. Talvez a frase seja verdadeira. Quando eu falo sobre Pedro, o João fala sobre Pedro, eu sei mais sobre o João. É que aqui na frase, né, acho que dá a ideia de fofoca, né? Da ideia de fofoca. Mas é que muitas pessoas usam, às vezes, essa frase como a ideia a seguinte: você nunca pode criticar ninguém. Então, por exemplo, então veio o Nicolás Maduro aqui, não podemos criticar. Não podemos criticar o Lula, porque aí quem fala do Lula, o João, quando fala do Pedro, eu sei mais do João do que do Pedro. Então é ridículo, né? Mas tem sim um lado em que, muitas vezes, quando a pessoa está ali falando de outras, você acaba sabendo mais dela, do coração invejoso dela. Isso é sério, isso é sério. A Bíblia diz que um demônio entrou em Saul no dia da inveja. Em Samuel 18:9 diz assim, daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. E aí logo em seguida o texto descreve
No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa enquanto Davi tocava harpa, como de costume. Saul trazia na mão uma lança. Opa, eu acabei lendo aqui deixa eu explicar um pouco melhor o que eu acabei de falar. Então, primeiro, Saul invejou Davi, verso 9. Aí o texto diz, no dia seguinte, um espírito mau entrou nele. Olha que coisa assustadora. Primeiro inveja, depois um demônio. Inveja atrai demônios. É um negócio assim assustador. 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 Então, é isso que a gente tem que se lembrar. É isso que a gente tem que se lembrar, que você deve lutar contra a inveja e pedir que Deus conceda graça a você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Que a graça do Senhor seja conosco, que teu Espírito Santo nos mova, toque os nossos corações a cada dia e nos transforme e nos leve ao genuíno arrependimento, para que possamos ter uma vida cheia do teu Espírito. Afinal, se uma vida cheia de inveja é uma vida cheia de demônios, uma vida cheia de gratidão e humildade é uma vida cheia do teu Espírito Santo. Que a alegria do Senhor esteja conosco, que a mão do Senhor esteja conosco. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, gente? Só lembrando, ano que vem, Israel e Grécia. Quem quiser, entre em contato com a Fernanda, a descrição está aqui, o telefone dela está aqui embaixo na descrição. Deus abençoe, até!